não haja pelo sentimento. Política não se mistura com emoção. Coloquei isso bem claro, tenho colocado isso bem claro, porque quando nós falamos sobre esse tema, que a política não se mistura com emoção, está aqui. A escolha de Deus é bem clara. Ele teve que repreender o profeta Samuel. Foi uma das poucas vezes que Deus o repreendeu, porque ele estava se inclinando ao sentimento e ele estava atrapalhando um plano que não era de Davi. Era um plano divino, que Davi nem sabia que ele fazia parte, por conta de gostar, sabe? Mas eu gosto tanto de Saul. Saul fez bem para ele, mas não fez bem para o povo. Nós vemos muito, muito, muito isso acontecer em períodos de eleições. As pessoas que são levadas ou que querem tratar a política com sentimento. Ele me ajudou, ele era tão amigo, tão parceiro, e agora, de repente, surge um novo nome, surge uma nova pessoa. Deus escolhendo outro. A gente tem que crer na direção do Espírito Santo e não se deixar ser conduzido pelo sentimento. Se a gente unge alguém, dar para alguém o poder e essa pessoa não foi escolhida por Deus, vai virar uma tragédia. Vai ser um fim trágico para nós e para ela. Porque, às vezes a gente fala assim, fica assim, como se a pessoa estivesse sendo jogada fora. Não é. Ela está sendo só substituída de um lugar para o outro. Quantas vezes Deus fez isso comigo ao longo desses 30 anos? Eu já fui para um lado, para o outro, já tive cuidando, sendo cuidado, já tive ajudando, sendo ajudado. Então, isso faz parte de toda a obra do Espírito e dos planos divinos. Agora, seguindo para o segundo ponto, a segunda lição do texto de Samuel 16 é essa. Deus é quem escolhe. E ele não vê como o homem vê. Como o bispo Célio falou no início, desfile, né? Filho por filho de Jessé passando diante dos olhos e cada um dos seus filhos com seus encantos aos olhos do profeta. O profeta não é esse? Não. Aí Deus não é. Não, o profeta então é esse? Não, não é. Quer dizer, todos porque tinham uma aparência. O que se esperava de quais seriam as características de um rei? Primeiro, que era aquela época de guerra, né? Que fosse forte, no mínimo tivesse uma estatura, força, um cara hábil com a espada, com a lança. Jamais se escolheria um rei pecuarista, que cuidava de ovelhas, um pastor de ovelhas, um pecuarista, jamais. Ninguém escolheria um pecuarista para ser um rei, porque se contava muito com habilidade de guerra. Mas engraçado que habilidade de guerra ninguém tinha como Davi. Porque a formação dele foi exatamente lá no campo. Né? Quando ele tinha que apacentar as ovelhas contra os leões, os ursos, ele tinha que ter estratégia. A gente tem que entender isso, que as escolhas que vêm do altar, elas vêm de Deus. Eu costumo sempre falar isso, porque às vezes a gente olha cada escolha que é improvável, mas é a escolha, é o melhor caminho, é a unção que o Espírito está dando para aquele objetivo. A terceira lição, o ungido tem a bênção de Deus. Lá no versículo 13, eu quero repetir, diz assim, então, Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Quer dizer, abençoou a ele no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Quer dizer, ele tinha a unção para aquilo, para governar sobre Israel. Ele já estava governando? Não, mas tinha a unção para aquilo. Então, ele estava com a bênção de Deus para aquilo. Quando o altar aponta um nome, quando o altar escolhe alguém, quando Deus vem pela boca do profeta. Então, até aquele momento, se não havia uma escolha, um apontamento, tudo bem, o seu coração gerar expectativas. Mas a partir daquele momento, você então diz, meu Deus, eu vou colocar
toda a minha força para apoiar aquele que o Senhor escolheu. Conte comigo. É isso que o Espírito Santo espera de você, que é um servo. É o que ele espera de todos nós.